Olá, estamos no segundo capítulo do Caminho de Santiago e o empreendedorismo. Neste capítulo, nós vamos abordar a solução de problemas. Muito bem, então o caminho de Santiago, vamos supor que nós tenhamos escolhido o caminho mais antigo, que sai lá da França e vai até Santiago de Compostela. Que problema nós podemos enfrentar? Bom, o primeiro problema é o de planejamento. Vamos supor que eu subestimei o meu preparo físico. Aí eu decidi que eu ia andar 40 km por dia. Só que depois do terceiro dia, o meu pé está cheio de bolhas, eu me sinto muito cansado, eu vejo que eu deveria ter planejado diferente a minha viagem. E ao invés de caminhar 40 km por dia, o ideal seria caminhar 20 km por dia. Isso vai ter que, eu vou ter que parar em algum momento, fazer todo o replanejamento da minha rota. E isso pode implicar naturalmente em mudanças de reservas que eu tenha feito ao longo do caminho. Pode ser que eu tenha me planejado mal, eu olhei só um local onde eu ficaria, né, um hostal inicialmente, um preço mais barato, mas à medida que eu vou caminhando, eu descubro que os locais de hospedagem são mais caros que aquele primeiro hostal que eu fiquei. Isso vai fazer naturalmente que eu tenha que replanejar o desembolso financeiro ao longo do caminho. Outro problema que eu posso ter é o de orientação. Eu começo um caminho, só que o caminho está muito bem sinalizado, só que por algum motivo, de repente cresceu uma vegetação, escondeu algumas placas e eu saí da rota. E aí eu vou ter que me reorientar, eu vou ter que parar, saber onde eu estou e voltar para a rota original. E pode ser que nesse processo eu tenha que superar alguns obstáculos. Então eu fiz a minha rota, só que eu não me dei conta que uma determinada ponte ela caiu, não existe mais, e eu tenho que fazer um desvio. Então eu tenho que superar os obstáculos que eventualmente apareçam no meio da minha rota. Eu tenho que superar as condições meteorológicas. Eu posso até checar as condições meteorológicas antes de iniciar o caminho, mas depois de 20 dias, já no meio do caminho de Santiago, é possível que eu não tenha tempo de verificar as condições meteorológicas daquele período. E aí eu me deparo com uma chuva torrencial, por exemplo, ou dependendo da época, com uma nevada muito grande. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que superar essas condições meteorológicas. Eu posso ter também problemas de saúde. Eu não fiz o check-up no início e de repente eu começo a sentir uma dor no peito. Eu vou ter que parar, vou ter que procurar um médico. Ou estou caminhando e eu tenho uma torção, eu vou ter também que procurar uma ajuda médica para poder me recuperar. E temos também os problemas externos. Eventualmente eu estou fazendo o caminho de Santiago, recebo uma notícia desagradável que me faz interromper o caminho e regressar para minha casa. Então são problemas que a gente não prevê, não tem como prever. E eles são externos ao caminho de Santiago. Então todos esses problemas eles vão ter que ser enfrentados pela pessoa que está fazendo esse caminho. E o que acontece com quem está fazendo a jornada do empreendedor? Então, a primeira coisa que ele vai encontrar são alguns problemas comportamentais. De repente, ele contratou um funcionário e ele tem problemas de comunicação com esse funcionário. Não só com o funcionário, ele pode ter problemas de comunicação com clientes, problema de comunicação com fornecedores. Esses problemas, eles envolvem o não saber ouvir, não saber interpretar o que as pessoas querem, não saber fazer as perguntas adequadas para levantar as informações que se precisa, ter um descontrole emocional, que isso também prejudica bastante a relação e a comunicação. Nós podemos ter também problemas de planejamento. Então, imaginei que eu precisaria 3 meses de capital de giro, mas os clientes demoram a chegar. Então, na realidade, o que eu vou precisar são 6 meses de capital de giro. Isso é um problema sério de planejamento. Eu pensei em começar com vamos supor, vender um determinado produto com 1000 unidades no estoque, só que no primeiro dia já vai tudo embora. Então, eu não me preparei para aquilo, eu não me preparei para repor aquela quantidade toda de bens
que eu pensei que ia demorar um mês para vender e de repente saíram no primeiro dia. Eu posso ter falta de conhecimentos básicos, que aí é falta de conhecimento de gestão, falta de conhecimento de vendas, de marketing, e isso faz com que os clientes não cheguem, justamente porque eu não tenho esses conhecimentos básicos, ou que eu comece a receber, a ter um faturamento, mas não saiba gerenciar esses recursos que estão entrando. Eu posso ter os problemas imprevisíveis, isso sempre tem, né? Então, de repente, eu tenho uma sociedade, acontece um problema qualquer com o meu sócio e eu acabo, e o empreendimento acaba sofrendo por conta disso. Então, são imprevistos que a gente tem que resolver no meio do caminho. E nós temos os principais, que são problemas de conflito de interesses. Eu, quando monto uma empresa, eu tenho um propósito, eu tenho alguns interesses para poder atingir. Mas, às vezes, esses interesses, eles, por algum motivo, eles correm o risco de não serem atingidos. Pronto, eu tenho um problema, isso precisa ser resolvido. Dentro aqui dos problemas do empreendedorismo, os problemas que o clube de negociadores costuma lidar são os problemas comportamentais e de conflitos de interesse. E vocês vão ver que esses problemas, eles abrangem um leque muito grande dos principais problemas que o empreendedor vai enfrentar na sua jornada. Vamos conversar um pouquinho mais sobre eles. Vamos começar com os problemas comportamentais. Os problemas comportamentais são derivados principalmente da falta destas habilidades emocionais, cognitivas, comunicativas e sociais. As habilidades emocionais, eu preciso saber se eu consigo gerenciar as minhas emoções. Se quando eu sou contrariado, eu consigo gerenciar as minhas emoções. Então eu fico bravo, fico irritado quando sou contrariado. Eu sou aquela pessoa que fica de mal, que magoa e fica de mal e não fala com as outras pessoas. Ou eu sou muito explosivo na hora de eu transmitir o que eu quero. Então essas habilidades emocionais, elas acabam afetando todas as demais, as cognitivas, as comunicativas e as sociais. Por isso que ela está quase no centro aqui dos nossos problemas, das habilidades relacionadas aos problemas comportamentais. Mas fora das habilidades emocionais, em torno delas eu tenho as habilidades cognitivas, que é a minha percepção, por exemplo, é uma habilidade extremamente importante, porque todas as minhas decisões, elas vão ser tomadas a partir da minha percepção. Se eu tiver uma percepção errada, eu vou tomar decisões erradas. Se eu estiver sob efeito das emoções, a minha percepção ela vai sofrer, porque eu vou ter uma tendência a filtrar as coisas de acordo com as minhas emoções, e nem sempre isso vai corresponder à realidade. Dentro das habilidades cognitivas, nós temos também a habilidade de raciocínio lógico, de eu montar logicamente os meus argumentos, de eu ter um pensamento crítico, de eu saber criticar e interpretar aquilo que está acontecendo à minha volta. Essas habilidades, elas naturalmente afetam as habilidades comunicativas. Eu tenho que saber perguntar para as pessoas, e se eu pergunto, eu tenho que saber ouvir. Tem muita gente que comete um dos erros mais básicos que eu acredito que possa ocorrer, é que quando alguém me faz uma colocação, a primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu não entendi bem ou se eu discordo, é eu perguntar por que você pensa assim. Vamos nos aprofundar, porque é muito comum o erro das pessoas nos fazerem uma colocação e a gente já responder direto com o nosso ponto de vista, sem ao menos perguntar por que a pessoa pensa daquele jeito. De repente, com a argumentação dela, é capaz que ela me convença, mas não, eu quero expor logo o meu ponto de vista e a partir daí a gente já começa uma discussão. Isso é muito comum no ambiente profissional, ambiente familiar. E nós temos as habilidades sociais, então todas essas habilidades anteriores, elas afetam as habilidades sociais, que é a habilidade de eu sentir raporte, de eu estabelecer um raporte com o outro lado, de eu ser empático, sentir empatia pela outra pessoa. Essas habilidades todas, elas atuam em conjunto e não adianta ensinar qualquer outra técnica de resolução de problemas se eu primeiro não trabalhar estas habilidades básicas. Se eu não trabalhar, por exemplo, a habilidade de fazer perguntas, tem dois pesquisadores ingleses, eles fizeram uma pesquisa bastante interessante dos principais comportamentos adotados por negociadores que tinham bons resultados, vamos chamar de negociadores competentes. Ele viu que a habilidade mais importante é a habilidade de fazer perguntas.
Se eu sou uma pessoa boa para fazer perguntas e naturalmente para escutar a resposta dessas perguntas, eu naturalmente sou o melhor negociador. Só que tem muita gente que não faz pergunta por medo de incomodar, por exemplo. Isso é um exemplo de como as nossas crenças influenciam essas habilidades. Por isso que essas habilidades são mais difíceis de serem desenvolvidas, porque dependem das nossas crenças. Eu, por exemplo, posso aprender num treinamento do Clube de Negociadores que a linguagem colaborativa é muito importante, ou seja, conversar, estabelecer uma comunicação, mas usando palavras que não afetem o outro lado. Só que as minhas crenças, elas às vezes vão disparar determinados gatilhos emocionais em mim, que quando uma pessoa me fala alguma coisa que dispare um desses gatilhos, ao invés de eu ter a cabeça fria e responder da forma mais eficiente possível, eu vou ter uma tendência, por exemplo, a atacar para me defender. E com isso, toda aquela comunicação, ela já foi por água abaixo, porque se eu tenho algum objetivo com aquela comunicação, esse objetivo vai estar perdido, porque quando eu começo a ameaçar alguém para me defender, aquela pessoa vai se defender também. Então, nós vamos esquecer o objetivo que tem que ser resolvido e vamos passar a nos acusar mutuamente. Estas habilidades aqui, se a gente consegue dominar estas habilidades, nós temos uma grande possibilidade de conseguirmos superar os problemas comportamentais ou os problemas de conflito de interesse. Vamos nos aprofundar nessa questão dos conflitos de interesse. Imagina que eu sou uma pessoa, um empreendedor. Eu, como empreendedor, eu quero montar o meu negócio. Agora, eu quero montar o meu negócio dentro de certos parâmetros, atendendo certos interesses. Eu tenho algumas metas para serem atendidas, alguns funcionários que eu vou precisar contratar. Esses são meus interesses institucionais. Só que eu tenho interesses pessoais, que nem sempre são verbalizados. Eu quero ser respeitado, eu quero que minha imagem seja preservada, eu quero com aquilo, de repente, que aquele meu empreendimento sirva de ponte para eu conseguir outras coisas. São interesses que eu não falo isso abertamente para as pessoas, mas eles estão lá, eles existem. Quando eu encontro determinadas pessoas que por algum motivo eu acho que o meu propósito, meus interesses não vão ser atendidos, eu tenho os problemas. No mundo empresarial, eu quero vender o meu produto por X, mas os meus clientes não querem comprar por esse valor, eles querem um valor menor. Então, isso é um problema que eu tenho. O meu fornecedor, eu preciso que alguma coisa seja entregue em 2 meses, mas o meu fornecedor só consegue em 4 meses. Então, são problemas que eu preciso superar ao longo desse caminho. E o empreendedor vai encontrar isso diariamente, ele vai ser um resolvedor de problemas. Quando nos deparamos com um problema, nós temos basicamente 6 recursos aqui para utilizar. E isso é muito importante. O domínio desses recursos aqui vai me permitir resolver praticamente qualquer problema. A primeira coisa, o primeiro recurso que eu tenho é pedir. Eu só tenho que pedir. Você pode fazer isso para mim? Você pode entregar até tal dia? Você pode pegar aquilo para mim? Só pedir. É muito simples isso. Só que muita gente não pede, olha as crenças, elas atrapalhando. Muita gente não pede com medo de não ficar devendo, por exemplo, ou não pede por vergonha. Ou tem aqueles que pedem demais e acabam se desgastando. Então, é uma ferramenta que ela é muito importante e as nossas crenças acabam influenciando o uso dessa ferramenta. Mas vamos supor que eu pedi e outro lado não se convenceu. Eu posso esclarecer. Olha, eu estou pedindo isso por causa disso, disso, disso. Eu simplesmente estou dando uma justificativa. Olha, eu preciso disso até tal dia, porque senão eu vou ficar sem estoque. Preciso disso até tal dia, porque senão vai prejudicar outra pessoa. Ou seja, eu vou esclarecer a partir do meu ponto de vista. Mas vamos supor que isso não convença a pessoa. Muito bem, aí eu vou tentar persuadir essa pessoa. Com a diferença, quando esclareci, eu coloquei argumentos do meu ponto de vista, mas para persuadir, eu vou colocar argumentos do ponto de vista da pessoa. Olha, se você fizer isso para mim, vai ser bom para você por isso, isso, isso. Então, eu estou informando a pessoa, ou estou dizendo para ela por que é que ela vai se beneficiar se me ajudar em uma determinada atividade. Mas vamos supor que isso também não dá certo. Aí eu posso negociar.
Para negociar, o que eu vou fazer? Eu vou propor trocas. Então, vou fazer o seguinte, eu faço isso para você, você faz aquilo para mim. Pronto. Observe que à medida que a gente vai avançando, pedir não custa nada, esclarecer dá um pouco mais de esforço, persuadir eu já vou ter que pensar nos interesses do outro, negociar eu tenho que dar alguma coisa em troca. Ou então ter uma solução criativa, eu olho os seus interesses, olho os meus e penso numa solução que atenda a todo mundo. E vamos supor que a negociação não dá certo, eu posso impor, mas para eu impor eu preciso ter poder de influência. Eu, se eu sou o empreendedor que abriu o negócio, eu tenho um funcionário, eu tenho algum poder de influência sobre esse funcionário. Então, para eu impor, eu preciso ter poder de influência. Agora, vamos supor que eu não tenho esse poder de influência, eu posso envolver terceiros. Aí, se eu sou um gerente médio, eu posso falar com o meu chefe, por exemplo, para que o meu chefe possa impor, por outro lado, aquilo que eu quero. Ou então falar em nome do meu chefe. Só que às vezes eu tenho um problema com um outro funcionário, por exemplo, e eu vou pedir o meu chefe não para impor, mas para ele fazer uma mediação, para que ele proponha uma solução que seja justa para as partes. Então, observe, o envolvimento de terceiros ele pode ser para impor alguma coisa ou pode ser para atuar como um mediador do conflito. De qualquer maneira, para o impor por mim ou por outra pessoa, eu preciso ter poder. Só que se eu usar muito poder, eu acabo afetando os relacionamentos. Agora, quanto melhor o relacionamento com as pessoas, mais fácil um pedido. Se você tem um amigo que fala, pô, por favor, faz aquilo para mim, o seu amigo vai fazer. Agora, se você pede para um estranho, não ter um relacionamento com essa pessoa, é mais difícil. Você já vai ter que esclarecer, vai ter que persuadir, porque você não tem um bom relacionamento ou não tem relacionamento nenhum com essa pessoa. Estas são as ferramentas básicas para você resolver quase qualquer problema envolvendo conflitos de interesses principalmente. E isso serve em qualquer contexto. Seja você o fabricante de sabonetes ou você uma pessoa que está na área aeroespacial, por exemplo, que constrói veículos lançadores de satélites. Você sempre vai ter problemas para resolver e a forma de resolver esses problemas se resume nesses 6 elementos aqui. Se você utilizar direitinho esses elementos junto com as suas habilidades comportamentais, aquelas que a gente viu antes, é muito provável que você, portanto, consiga superar esses problemas e atingir o seu propósito e os seus interesses. Nesta figura, nós vemos uma síntese praticamente de todos os elementos que nós precisamos para superar problemas. Então nós temos que trabalhar as nossas crenças, nós temos que trabalhar as nossas habilidades comportamentais e nós temos uma série de habilidades ligadas principalmente à negociação, que são os tipos básicos de negociação, a distributiva, a integrativa e a criativa, que são ensinadas separadamente no clube de negociadores, as habilidades técnicas relacionadas a como você se preparar e conduzir negociações, e negociações específicas, como a negociação sob pressão, com reféns, por exemplo, a negociação estratégica no ambiente complexo, a negociação de bastidores, aquela que é resolvida no cafezinho, a negociação com agentes, onde você contrata uma pessoa ou você pede para uma pessoa negociar no seu lugar, a negociação mediada, a negociação intercultural, que essa é mais complexa, que envolve todas as técnicas anteriores em um ambiente onde as culturas são diferentes, as culturas dos negociadores são diferentes. Pois bem, fazendo isso, dominando essas habilidades, você consegue estar bem preparado para a jornada do empreendedor, para você iniciar uma jornada como um empreendedor. Neste último capítulo, nós terminamos essa comparação que fizemos entre o Caminho de Santiago e empreendedorismo. Nós esperamos que, se você pretende fazer o Caminho de Santiago, que essas informações lhe tenham sido úteis. E se você quer iniciar a sua jornada do empreendedor, nós no Clube de Negociadores estamos totalmente abertos para poder ajudá-lo nessa jornada, principalmente com as questões comportamentais e para você poder superar conflitos ou problemas relacionados a conflitos de interesse. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui e nós estamos à sua disposição.